Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, indicam que para atender ao crescimento populacional e às novas demandas por alimentos, a produção mundial de cereais terá que aumentar cerca de 1 bilhão de toneladas até o ano 2030. Esse aumento previsto dependerá prioritariamente da disponibilidade hídrica para suprir as demandas de irrigação, que será responsável por atender cerca de 80% dessa produção adicional de alimentos que acontece entre 2001 e 2025. Exatamente sobre essa produção de alimentos é que o doutor Lineu Neiva Rodrigues chamou a atenção da população e produtores rurais com a palestra O Uso Racional da Água na Propriedade Rural, em maio deste ano, no segundo seminário Tendências do Agronegócio, organizado pelo Sebrae e Irriganor em Unai, com o tema Irrigação e Sustentabilidade. É um prazer estar aqui. Eu acho que esse tipo de evento, eles são de fundamental importância aí para a questão de produção de alimento e principalmente o fortalecimento da agricultura irrigada. Eu vou tentar falar um pouco aqui agora dessa questão do uso racional da água na agricultura irrigada. Vou passar por vários pontos, ou seja, aqui eu tentei resumir 4 dias de palestras. Eu acho que um ponto fundamental que eu queria começar chamando a atenção para fazer o link aí para toda a minha palestra é a questão da produção de alimentos. O que eu trabalho, o que a gente tenta fazer é garantir que todos tenham acesso à quantidade mínima de alimentos. Ou seja, garantir que todos tenham acesso à quantidade mínima de alimentos. Isso é um grande desafio, porque acesso ao alimento passa por várias coisas, por várias cadeias, e temos que pensar aí que no primeiro ponto, para você garantir esse acesso das pessoas ao alimento, você tem que produzir quantidade de alimento suficiente para atender as demandas que são crescentes. E são crescentes por diversas razões, eu vou tocar em algumas delas para frente. Agora, produzir quantidade de alimento, eu não tenho dúvida nenhuma, gente, nenhuma. Isso passa pela irrigação, passa pela agricultura irrigada, que tem 2 fatores de produção essenciais: água e energia. Isso faz a agricultura irrigada diferente, chamada agricultura de sequeiro. E essa questão da água e alimento, ela é tão importante, porque se a gente pensar nos 5 fatores de risco de maior preocupação da humanidade para os próximos 10 anos, a gente tem a crise hídrica, crise de alimentos. E se a gente olhar também falha na adaptação e mitigação, eventos climáticos, tudo isso está de certa forma relacionado com crise hídrica e crise de alimentos. E essa preocupação da humanidade com as crises hídricas de alimento, ela faz principalmente a água trazer toda essa complexidade para a nossa produção de alimento. E além disso, esses 3 fatores, eles estão fortemente interligados. Não tem como a gente desvincular, por exemplo, a água de alimento. Esse crescimento previsto até 2050 de 80% na energia, 60% no alimento, 55% na água, isso de certa forma traz um desbalanço para os outros elementos. Por exemplo, se você quiser crescer em 80% a energia, nós temos que lembrar que 15% da água que é utilizada hoje no planeta é para a produção de energia. Então, se você cresce a energia, você cresce a demanda de água. Se você cresce a energia, e pensando em alimento, agricultura, nós temos que pensar que 2,7 bilhões de pessoas no planeta ainda utilizam biomassa convencional para cozinhar. Então existe uma relação muito forte entre esses fatores que é fundamental entendê-los para que a gente possa ter uma agricultura irrigada sustentável. Com estimativa atualizada de cerca de 7 milhões de hectares irrigados, o Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único, com capacidade de triplicar essa área com sustentabilidade, trazendo contribuições efetivas para o meio ambiente, para o desenvolvimento social e econômico do país, com geração de empregos estáveis e duradouros.
O engenheiro Lineu Neiva Rodrigues é doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutorado em Engenharia de Irrigação e Manejo de Água pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, além de ser pesquisador da água e supervisor do Núcleo de Articulação Internacional da Embrapa Cerrados. Lineu ressaltou que existem riscos nesta necessidade urgente de aumento de produção alimentar. Essa conexão, ela traz aí riscos diversos. Risco à qualidade, custo, acessibilidade, estabilidade, disponibilidade, e cria toda essa aí dinâmica e essa questão em torno da água, que vai ser o ponto que a gente vai mais conversar agora, tá? Então vamos falar muito sobre a agricultura irrigada, principalmente a questão da água. E a agricultura começa a ser pressionada por vários fatores. A agricultura hoje ela é multifuncional. A agricultura tem assimetrias hídricas, assimetrias em termos de terra, mudanças climáticas. E eu vou ressaltar esse aqui principalmente, que é a questão do crescimento urbano. O crescimento urbano, então, ele tende a se intensificar. Se a gente for observar, ele vai concentrando cada vez mais. Em 2100, ali nós vamos ter os grandes centros urbanos concentrados nesta região. Essa concentração nos grandes centros urbanos, ele cria um novo padrão de consumo de alimento. A população que até então consumiu alimento muito baseado, menos processado, hoje ela cada vez mais demanda alimentos mais processados, mais demandantes de água, mais intensos em termos de uso da água, e com isso impactando a questão da agricultura irrigada. Então nós temos que viver nesse novo mundo, assim, nós temos que desenvolver uma agricultura diferenciada para atender essa população, para atender uma demanda cada vez maior sobre a agricultura, numa população cada vez mais demandante por alimentos diferenciados, que não entende o papel da agricultura nesse contexto da produção de alimentos. Esse é o grande desafio aí que a gente vai ter. Por que a irrigação nesse contexto é tão importante? Eu gosto de falar pelo menos 3, 4 pontos fundamentais. Primeiro, redução da variabilidade da produção. Isso é fundamental. Se a gente pegar esse gráfico, por exemplo, na produção de sequeiro, ela é muito mais variável. Você não sabe o que você vai ter de ano a ano, pois ela é dependente da precipitação, ela é dependente da chuva. A irrigação ela é muito mais estável, ela te dá essa garantia de produção, então ela tem esse efeito benéfico que é muito interessante. Nós temos aí a questão da produção em si. A área irrigada, ela produz muito mais, de maneira geral, do que uma área de sequeiro. Se a gente pegar o caso do milho, por exemplo, lá de 78 a 94, que era quando a Embrapa fazia aqueles testes ainda de variedades do campo, naquela época, a produção média do milho era em torno de 3 toneladas por hectare. 3 toneladas por hectare. Mas nós já tínhamos, naquela época, variedades produzindo em torno de 16 toneladas por hectare. Olha esse gap, gente, no rendimento, de 30% a 50% disso, dessa tecnologia, chama-se irrigação, que é uma tecnologia que ela é esquecida. Quando a gente vai no produtor hoje e conversa sobre quais as principais tecnologias que vocês têm, fala-se de biotecnologia, fala-se de drones, esquece da irrigação, porque ela é uma tecnologia tão antiga e tão inserida no sistema que ela fica muitas vezes esquecida como principal tecnologia para a produção de alimento no mundo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?